eu peguei a escola do amadorismo, né? Na verdade, a minha vontade mesmo era ser jogador de futebol, né? Sério? Quando eu era criança. Jogava bem? Jogava muito, de 6h30 da manhã até 9 da noite. Jogava muito. Muito, o Mas dia a inteiro. Mas assim, era uma Legal. coisa que eu curtia. E tava no esporte, né, cara? Isso Então é a luta pra mim sempre foi um hobby. Não era aquela coisa assim, nossa. Eu ia lá, mas às Quero vezes ser um lutador, né? já me peguei várias vezes chutando luva de boxe, como se fosse bola. Pode crer. Mas eu participava dos campeonatos e gostava como um hobby. Uhum. E eu acho que o amadorismo ele me ajudou muito, porque eu passei por várias experiências ali dentro, né? Ali eu ganhei, perdi, lutei bem e não levei, lutei mal e ganhei. Eu acho que isso é muito importante o atleta passar por esses caminhos, né? Então eu iniciei no Point Fight, que é uma modalidade do kickbox, que é só de pontuação. Porque como eu era muito jovem, eu não podia lutar outra modalidade além do Point Fight. Entendi. É uma de. É uma um pegada toque. Karate Kid. É um toque, né? Tocou, o juiz para, Ponto. ponto pro É o vermelho. boxe olímpico de e hoje, inicia. né? É o boxe olímpico de hoje, né? Que É. você não... Pá, você tocou, tá pontuando. Os Isso. caras, mas... A diferença é que o juiz ele entra, para toda hora ali, que tem um ponto claro, ele para, marca o ponto. É uma luta tensa, tem um placar que fica ali direto. Pode E crer. você, nossa, tá 2-1 pra mim, tá 2-2. É bem Se interessante. encostar ali, Legal. pode perder a luta. Pode perder, pode virar. Se você tomar um chute na cabeça, você toma 2 pontos. Uhum. Então é uma luta que te ensina, por exemplo, lá na academia a gente fala isso muito pros atletas. Tem uma galerinha que gosta de lutar ringue, por exemplo. A gente fala, galera, participa do Point Fight, luta, porque ela é uma modalidade primordial para você entender que você tem que ser o primeiro a acertar num combate e não deixar com que o seu oponente lhe acerte primeiro. Porque se você ganha esse jogo para um MMA, para uma luta em pé, o que você está fazendo? Você está aprendendo a encontrar o caminho do primeiro golpe, seja ele um ponto, um contragolpe, um golpe forte que vai dar um nocaute, e você evitar o primeiro ponto. Quando eu evito o primeiro ponto, ou o primeiro golpe, automaticamente eu já estou aprendendo a evitar um segundo, um terceiro. Porque o primeiro golpe ele pode me cegar, me desequilibrar, me fazer abaixar a cabeça. Percebe? Então eu participei muito desses eventos, dos 8 até os 14 anos. Só esses eventos. Taekwondo, eventos de Point Fight Kickboxing. Quando eu fiz a transição no tatame para uma outra modalidade que se chama Light Contact, que é uma modalidade, é um boxe inglês com chutes da cintura para cima. Eu participei muito também, lutei bastante nesses eventos. E aí, quando eu cheguei na fase adulta, eu estreiei no Full Contact. Vocês conhecem essa modalidade? Sim, com certeza. Paulo Dorello, Sim, lutou muito tempo, lendário. passava na Bandeirantes, nos É. eventos de Full Contact. É. Então eu Eu lutei lembro. bastante tempo também no Full Contact, até que eu fui fazendo a transição para as modalidades, além do Full Contact, o Low Kicks, que é o full com chute na coxa, Aham. e a modalidade K1, Sim. que é a que rola no Glory, no Gló- WGP. é. Então, quando eu fui chamado para lutar o WGP, eu já estava rodando há bastante tempo no amador. Eu já havia feito algumas lutas fora do país também, no amador. Então, isso acabou me dando muita segurança, assim, para lutar, sabe? Toda essa história por trás ali, né? Matchmaking. Desculpa, pode falar. Até falando um pouquinho dessas lutas amadoras, me surgiu uma dúvida aqui. Uhum. Vocês, atletas, contabilizam ali também um cartel em separado de vitórias, derrotas e empates no amador, ou o amador é ignorado e não conta pra nada? Boa, ótima pergunta. No kickboxing, pelo menos até onde eu vi, essa contagem ela fica a critério do atleta mesmo, professor. Você não consegue acessar o seu cartel no amador, né? Eu tenho em torno, mais ou menos, quando eu parei com 32, eu estava chegando à minha luta de 190, juntando todas as minhas participações, né? Mas no amador mesmo, eu devo ter feito aí mais de 100 lutas no amador. Que é uma frase até do mestre ali, né? Ele fala assim, para pegar experiência, as 100 primeiras lutas são muito importantes. Né? Pra Essa formar um foi casca ótima. grossa mesmo. Essa foi ótima. E a gente tá vivendo um tempo, assim, de muita... É o pra já, né? Então, você tem muito atleta que acaba atropelando o processo. amadorismo, o processo, e ele, às vezes, ele já vai ali direto, ou quase que
Diretamente, ele tem no amador, ele vai ter lá 2 lutas na modalidade principal dele, 3, 10, que eu acho muito pouco, para estrear no profissional. E a partir dali ele começa a fazer só lutas profissionais, ele não luta no amador mais, né? Verdade. E aí ele vai deixar para pegar experiência justamente na luta da vida dele, que tem gente assistindo, que ele depende daquela luta, de um bom resultado, de uma boa luta, para ser chamado para um evento maior. Então eu acho que a galera hoje, assim, não tô generalizando, lógico, né? Mas acho que atropela muito esse processo. Verdade. Deixa de lado o amadorismo. E eu vou te falar, eu peguei muito cara duro no amador, mais do que no profissional. É mesmo, Thiago. Porque ali, cara, dá de tudo, né? Tem cara ali que ele não imagina o potencial que ele tem, ou às vezes ele não consegue chegar lá, porque a gente sabe, né? Não é pra todo mundo. Não é. Não depende só de talento, né? Às vezes não tem a disciplina, o esforço Também, necessário para verdade. O apoio, a hora de treino suficiente, enfim, é um monte de coisa. Eu acho que dificulta, né? Então, assim, eu acho que o amadorismo, ele... Por exemplo, o Federação Fight, que trazia esse evento amador, que oportuniza para o atleta passar por essa experiência sem ter esse peso no cartel. Eu acho isso, assim, muito angustiante para o atleta. Você depender de um cartel. Verdade. Por exemplo, futebol. Você tem lá a primeira divisão. Poxa, o time vai jogar o ano todo o Campeonato Brasileiro. Ele vai perder uma quantidade de jogos. Ele vai ganhar uma quantidade de jogos. Se ele somar a pontuação que ele continua ali na primeira divisão, ele continua com os patrocinadores, ele continua com a rentabilidade dele ali, já pode vendendo os jogos. O ano que vem eu tô de volta, Exatamente. Então já vou projetar novos patrocínios aqui. Quem quer ir comigo? O ano que vem eu tô de novo. O atleta, ele é aquela estrela solitária, né? De luta que ele entra em ascensão, nossa, o cara é bom, ganhou 1, 2, 3, 4, perdeu uma, galera, perdeu. Isso, cara, assim, a gente tem que pensar que por trás daquele atleta ali tem um ser humano que tem sonhos e, de repente, ele tá sendo um joguete num evento, né?